Pessoal, vamos aqui para a nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar das ações renovatórias. Na primeira aula a gente falou das ações de despejo do shopping center. Hoje eu vou falar aqui o principal que você deve saber sobre as ações renovatórias. A gente começa aqui no nosso slide. Bem, aí igual os outros, para depois você consultar, eu coloquei o conceito, o enquadramento jurídico e aqui o primeiro detalhe que a gente já tem que perceber. Ao final, eu vou dar um checklist para quando você for analisar uma inicial de renovatória, para você fazer a contestação, você conseguir ver se prestou atenção em todos esses pontos que estão aqui. Primeira coisa que o conceito é: a ação renovatória é a demanda ajuizada pelo locatário no prazo determinado pela lei para renovar o seu contrato, independentemente da vontade do locador. Aqui, para você entender, nos aluguéis comerciais, o legislador, para proteger o fundo de comércio do locatário, não deixa que a gente simplesmente, quando acabar o contrato, tire ele. Lembra, a gente falou aqui da denúncia vazia e eu falei, antes de entrar com a denúncia vazia, tem que olhar se tem uma ação renovatória. Se tiver, não vai caber denúncia vazia. Então, o legislador, se cumpridos os requisitos que a gente vai falar aqui, obriga a gente a renovar essa locação, e aí pode ir renovando várias vezes, e define na ação, através de uma perícia, o valor do aluguel. Então, está lá o locatário, chegou ali um ano antes de acabar o contrato dele, ele está ali há 4 anos no shopping, ele quer renovar, ele fala, olha, eu quero pagar 10 mil. O shopping fala, olha, eu só aceito 15. Ele fala, então tá bom, então eu vou ingressar com uma ação renovatória, nessa ação, digamos, tem uma perícia e descubram lá que o aluguel é 12, o certo. Vai passar a ser 12 mil reais o aluguel, ao invés de 10, ao invés de 15, 12 mil do início do novo contrato para frente. Então, primeiro detalhe aqui que eu coloquei, prazo. 1 ano a 6 meses antes do contrato acabar. Esse é um prazo decadencial. O lojista não pode entrar com a renovatória e pegar o shopping de surpresa, um dia antes de acabar o contrato. Ele tem de 1 ano antes de acabar o contrato até 6 meses antes de acabar o contrato para ingressar com essa ação renovatória. Eu botaria observação. O locatário pode fazer a proposta de um novo aluguel e o locador oferece a contraproposta na contestação. Aqui no slide está pode, mas o certo seria deve, porque a lei determina que o locatário faça inicial uma proposta e a gente na contestação faça uma contraproposta. A maioria da doutrina entende que essa proposta e essa contraproposta não são pedidos, e sim é uma chance de acordo, é uma oferta de acordo. Isso vai ser importante quando a gente falar lá do princípio da congruência. Então aqui, primeira coisa a observar, prazo. Aqui eu botei os requisitos. Você tem que ver que os requisitos eles estão, na verdade, em dois artigos na lei. Porque a lei faz, em um artigo, que é o 51, a lei diz os requisitos da renovatória, e em outro artigo diz os requisitos da inicial. Mas nesse requisito da inicial também traz requisitos da renovatória. A gente vai ver. Então aqui, primeiro, o contrato a renovar tem que ser escrito. Não pode entrar com renovatória de contrato verbal. Vi muito poucas vezes no shopping haver contrato verbal. Até já vi existir, no caso de falarem, olha, a gente formaliza a minuta depois desse quiosque, não formalizar, mas é muito raro. Então a maioria das vezes isso aqui vai estar cumprido. 2. O prazo do contrato a renovar ou a soma dos contratos anteriores ininterruptos, que a lei fala, tem de ser de pelo menos 5 anos, 60 meses. Aqui eu botei uma observação que eu já vi alguns julgados, tá? E tem para todos os lados, porque a lei não fala isso, de casos que o lojista não teve contratos ininterruptos por prazo determinado, porém ele conseguiu renovar porque ele provou que ficou sem contrato, né, sem contrato por prazo determinado, por pouco tempo, enquanto estava negociando com o shopping. Então o juiz entendeu que pela boa fé deveria ter direito à renovação. Mas em tese, se você advogasse para o lojista, eu aconselharia nunca deixar isso acontecer, você tem que ter o prazo, um contrato escrito por prazo determinado, ou o contrato em 5 anos, ou somando os prazos ininterruptos, tem que dar 5 anos. O terceiro requisito é do locatário estar no mesmo ramo há no mínimo 3 anos. Esse aqui no shopping não costuma dar problema, porque no shopping você entra no ramo já no contrato e se você for mudar de ramo, o shopping tem que autorizar, né? E aí eu coloquei aqui, além dos requisitos do 51, a gente vai lá para o 71 para ver os requisitos da petição inicial. Por exemplo, aqui eles já botam, o que tem que ter na petição inicial? A prova do exato cumprimento do contrato. Veja, isso é um requisito da petição inicial, mas reflete no requisito da renovatória. Para você poder para você ter direito à renovação, você tem que ter cumprido exatamente o contrato. Aqui eu já coloquei que é importante questionar o shopping, tá? Você manda no e-mail assim que receber essa inicial, olha, ele está adimplente com tudo, tem alguma coisa que ele esteja fazendo de errado, tem alguma coisa que ele não pagou, porque obviamente no inicial ele não vai te contar isso. Então você tem que perguntar para o seu cliente se está tudo certo, se ele cumpriu o contrato.
Vou até voltar aqui no 1 para falar um detalhe, é que tem pessoas que devem durante a locação e fazem acordo e quitam. A jurisprudência majoritária entende que aqui o contrato está exatamente cumprido, porque se você aceitou fazer um acordo e se ele quitou esse acordo, não tem mais o que reclamar, você não pode ficar guardando para no dia da renovatória falar, não, olha, ele lá 3 anos atrás, ele descumpriu aqui com o aluguel e parcelou. Não tem problema, se você aceitou e deu quitação, ele vai ter direito à renovação. Aí eu botei outro requisito que eu já tinha comentado, indicação clara da proposta para nova locação. Aí eu botei aqui, o entendimento desse TJ é que o prazo máximo do novo contrato será de 5 anos, mesmo que o contrato anterior possua prazo superior. O que acontece aqui? A lei diz que o juiz deve renovar o contrato pelo mesmo prazo do contrato anterior. Então, digamos, você faz um contrato de 3 anos, não deixa ter nenhum lapso temporal e faz outro contrato de 2 anos. Você vai entrar com uma renovatória, você tem os 5 anos, né? 3 mais 2, porém você vai pedir para renovar por mais 2 anos, que seu último contrato é de 2 anos. E por aí vai, você tem que renovar de 2 em 2 anos. O entendimento do STJ é, se você tiver um contrato acima de 5 anos, o máximo que você vai poder renovar obrigatoriamente, né? Porque a renovatória, o locador não está concordando com a renovação, nem sempre, pelo menos. O máximo que você vai ter 5 anos. Então isso acontece muito com loja âncora, que às vezes tem um contrato de 10 anos, mas quando eles vão entrar com a renovatória, eles pedem para renovar por 10 anos e a gente tem que contestar e falar, não, olha, segundo a STJ, inclusive está no jurisprudência em teses do site do STJ isso, segundo a STJ, o máximo é 5 anos para a renovação, para o novo contrato. No ponto 3 aqui, eu vou falar do ponto 4 junto, é o seguinte, na renovatória, o único autor é o locatário, os fiadores não são parte do processo. Então o que ele tem que fazer? 2 coisas aqui quando tem fiador. Primeira coisa, mostrar que o fiador se comprometeu com esse novo contrato. Já que ele vai renovar, o fiador tem que assinar dizendo, olha, eu sei que o locatário vai entrar com uma ação e eu concordo com essa ação e eu me comprometo a continuar fiador em caso de renovação. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é, o fiador deve comprovar sua idoneidade financeira. A jurisprudência flexibiliza um pouco quando é o mesmo fiador. Fala assim, olha, se você já aceitou esse fiador há 5 anos atrás, não tendo nada aqui, nenhuma prova que a situação mudou, também não precisa fazer uma prova muito robusta. Porém, quando a pessoa quer mudar o fiador, aí sim tem que trazer certidão do RGI mostrando que tem imóvel, certidão negativa de protesto, tudo que possa mostrar que a pessoa tem patrimônio, talvez imposto de renda, e aí você vai, sendo um novo fiador, você vai perguntar para o shopping, você aceita esse fiador? Tá provado suficientemente aqui que ele tem bens? Você precisa de algo a mais? E aí você vai pedir no processo. Então você precisa ter o aceite do fiador e a idoneidade financeira. Importante, a lei determina que fiança é um caso que precisa de outorga conjugal. Então se esse fiador é casado ou casada, vai precisar lá do aceite também do cônjuge. Então tem que ficar bem atento a isso. O STJ considera, inclusive, que se faltar a anuência do cônjuge na fiança, ela é ineficaz por completa. Então você não é que você vai poder cobrar metade, você não vai poder cobrar nada do fiador. Outra coisa aqui, que eu vou comentar, já aproveitar, não sei se eu botei no slide mais pra frente, confesso que não lembro. O STJ decidiu há pouco tempo que, se tiver cumprimento de sentença de aluguel retroativo, a gente vai falar sobre isso mais na frente, você pode cobrar dos fiadores, mesmo não sendo parte da ação. Por que essa exceção? Justamente porque ele concorda. Ele sabe que você vai entrar com essa ação e ele sabe desse risco. Então, quando ele concorda, né, junto com a inicial, com a documentação da inicial, ele concorda em continuar fiador, ele pode ser executado nessa ação. A gente vai falar disso mais pra frente. Bem, eu botei aqui o que eu falei da congruência. Só para lembrando aí quem é novo na advocacia, o princípio da congruência ou da distrição é aquele que diz que o juiz só pode dar o que for pedido. O que é isso? Se eu pedir 10 mil, o juiz não pode dar 20 mil, sob pena de ser um julgamento ultra petita. Se eu pedir 10 mil, o juiz não pode me dar uma bicicleta, sob pena de ser extra petita. E se eu fiz uma ação pedindo dano moral ou dano material, o juiz tem que julgar os dois, mesmo que improcedente. Ele não pode julgar só um dos pedidos, sob pena do pedido se o julgamento, ser citra petita. Aqui eu disse que é uma exceção, mas não é bem uma exceção. Como eu disse, a doutrina considera que a natureza da proposta e da contraproposta é de oferta de acordo. Então, se a perícia achar um valor menor do que o proposto pelo locatário ou maior do que o proposto pelo locador em contraproposta, deve o juiz seguir a perícia e não o pedido. Tem juiz que aqui, por ser uma exceção, se confunde. Então, digamos, o locatário, naquele exemplo que eu dei, quer pagar 10 mil de aluguel. Ele oferece 10 mil. O locador, por sua vez, pede 15 mil. Se a sentença for 9 mil,
Desculpa, se a perícia for 9 mil, a sentença deve sentenciar 9 mil. Olha, mas ele pediu 10, não importa. E se a sentença vier 20 mil, se a perícia vier 20 mil, deve também sentenciar em 20 mil. Então aqui eu coloquei a doutrina e que diz que a renovatória é uma exceção à congruência. Também aqui eu fiz uma observação sobre o aluguel provisório. A lei vai dizer que quando você entra com pedido, na verdade a lei só diz na contestação, mas eu já vou simplificar aqui falando lei junto com jurisprudência. Quando você ingressa com uma ação renovatória, se você acha que seu aluguel está muito elevado, você pode pedir para o juiz decretar um aluguel provisório de até 80% do que você vem pagando. Então, digamos, você vem pagando 10 mil, você está oferecendo ali 6 mil que seja, você pode pedir um aluguel provisório para pagar durante a ação 8 mil reais. Também o locador, na contestação, ou até depois, pode pedir também esse aluguel provisório, que tem natureza de tutela provisória, né? Tanto que cabe agravo de instrumento que eu coloquei ali pelo 1015. Esse locador pode falar, olha, eu quero que ele pague, na verdade, 20 mil e não os 10 mil que ele está pagando, e eu quero um aluguel provisório. O aluguel provisório pelo locador é de 80% do que ele está pedindo, o limite. Nesse meu exemplo, ele pode pedir 16 mil. E aí, esses aluguéis vão sendo pagos durante a ação. Ou você pode esperar até o fim e cobrar o retroativo, como a gente vai falar. Outra exceção é na sucumbência. A gente entende que, independentemente do valor que o perito vai encontrar e que vai ser sentenciado, se você aceitou a renovação e brigou só pelo valor, a sucumbência deveria ser recíproca. A gente sabe que pelo novo CPC não pode haver compensação de honorários, mas deveria ser divisão de custas e cada um pagou o honorário da parte adversa, pela metade, tá? É o que a gente entende. Por quê? Porque a gente entende que se você está brigando só pelo valor, trata-se de uma lide de mero acertamento. Então, porque se eu faço uma proposta de acordo, a outra parte na contestação faz uma proposta de acordo, não é pedido. O pedido é para renovar pelo valor da perícia. A perícia que vier, nenhum dos dois perdeu necessariamente. Tanto que a gente aqui recomenda, se o lojista tiver todos os requisitos para renovar e a gente for disputar só pelo preço, você pedir na contestação o julgamento antecipado parcial do mérito para que o juiz renove esse contrato e a gente vai ficar discutindo só o valor dele. Ele já vai estar renovado. Isso até tem efeitos para se o lojista desistir no meio, para a gente poder cobrar uma multa por rescisão antecipada. Então é importante para a gente que tenha essa decisão parcial de mérito, logo no começo do processo. Porque a gente vai falar, olha, esse pedido de renovação é incontroverso, tá? Eu aceito. O que a gente foi discutindo sempre foi o preço. Então a gente tem que seguir essa ação para descobrir o preço, que é na perícia, mas a renovação ele tem direito. Outra questão aqui, muito importante, tá? Perícia e assistência técnica. Nos shoppings a gente precisa pedir nessa ação que tenha perícia. E a gente tem que contratar um assistente técnico. Por quê? Essas perícias são feitas por regras da ABNT, que geralmente quem estuda são engenheiros e arquitetos. Então a gente tem engenheiros, que a gente já tem uma lista aqui dos que a gente usa, para participar dessa ação junto com a gente. É o nosso assistente técnico, o nosso aliado na ação. Ele vai ver se o perito está fazendo certo, ele vai fazer os quesitos, ele vai te ajudar na impugnação, eventualmente, ao laudo do perito, tá? Pode fazer um aluguel, ele pode fazer um laudo prévio, que muitas vezes a gente faz aqui quando o shopping pede. O que é o laudo prévio? Ele faz como se fosse uma perícia, só que só pra gente. Ele vai no shopping, faz a perícia e fala, olha, eu acho que nessa ação o aluguel vai dar mais ou menos 15 a 17 mil. E aí, às vezes, a gente pode usar isso para fazer acordo, às vezes pode fazer isso, eventualmente, juntar no processo, se precisar fazer um recurso, ou até para pedir aluguel provisório. Então, a gente precisa desse assistente técnico com a gente. Quanto à perícia, existe um método certo para você fazer em shopping center, que é o método comparativo, e tem que levar em conta lojas semelhantes dentro do mesmo shopping. Por que se dá isso? O metro quadrado do shopping, não tem nada a ver com o metro quadrado da rua que ele está. Então você pode ter um shopping que está num lugar muito bom da cidade, que o metro quadrado é caro, mas ele tem pouco fluxo de lojista. Logo os aluguéis ali vão ser baixos. E já você pode ter um shopping ali para classe C, classe D, num lugar ruim da cidade, que às vezes para um ônibus do lado, para o metrô, e ele é super concorrido pelos lojistas, eles vendem muito lá dentro. Então o aluguel vai subir. Então o que o perito tem que fazer? Pegar aluguéis do próprio shopping para fazer esse método comparativo. Então ele fala, olha, uma loja desse tamanho aqui nesse shopping está mais ou menos X o metro quadrado. Vou multiplicar aqui pelo metro quadrado desse lojista, vou aplicar alguns fatores que a BNT fala lá que seu assistente vai saber, fator escada rolante, fator vitrine, e eu vou chegar no valor. Aqui por último eu trouxe o checklist
Mas antes do checklist eu queria falar sobre duas coisas. Uma, sobre aluguel retroativo e dois, sobre aluguel vigente. Primeira, aluguel retroativo. Como é que funciona isso? A ação renovatória, como eu disse, o lojista vai entrar entre 1 ano e 6 meses antes do fim do contrato. Se essa ação durasse 6 meses ou 1 ano, ok, ele teria o contrato renovado no dia inicial ali do contrato novo dele. Porém, a gente sabe que não é assim. O que acontece? Digamos que o lojista hoje esteja vencendo o contrato dele. Então amanhã, 21 de setembro de 2024, começa um novo contrato. Provavelmente essa renovatória só vai acabar em 2025 ou 2026. E aí, o que acontece? Esse lojista, essa decisão renovatória vai retroagir ao dia 21/9 de 2024. Aquele valor lá. Então chegou lá, era 10 mil, virou 12. Bem, quanto que ele pagava em 21/9? 10 mil. Durante a ação ele continuou pagando isso. Vamos dizer que não tenha tido aluguel provisório. Continuou pagando. Veio a sentença. Passou de 10 para 12 mil. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar no tempo, inclusive depois aplicando as correções, e vou falar, olha, você me deve 2 mil por mês, porque você pagava 10 e a sentença foi 12. Isso é o aluguel retroativo. Ele deve pagar isso de uma vez só, é o que a lei fala. Claro que você pode fazer acordo, não tem problema. Se ele não pagar, você vai ter que entrar com cumprimento de sentença, mandando ele pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%. E depois você pode executar. Mais um detalhe que aqui está no. Mais um detalhe que eu falei também tem a ver com o que eu acabei de dizer sobre o início do contrato. É o aluguel vigente. O que acontece muitas vezes e acaba gerando transtorno com o cliente, um erro? O lojista entra 1 ano antes do contrato dele acabar. Vamos dar esse exemplo. Só que o contrato dele tem correção monetária. Nesse 1 ano, vai ter correção monetária. Então ele está pagando 12 mil, hoje 10 mil, né? Por exemplo, que eu estava dando. Ele está pagando 10 mil e ele bota a inicial dele. Olha, eu oferto 10 mil para o dia 21 de setembro de 2024, que é o exemplo que eu dei. Só que ele entrou em 21 de setembro de 2023, tá? E aí você chega para o shopping e diz o seguinte, olha, ele está oferecendo pagar 10 mil. O shopping olha e fala, ó, bem, é o que ele paga. Para continuar o contrato eu aceito. Você vai lá na contestação e aceita. O que vai acontecer? Vamos pegar o exemplo da Covid, que teve uma inflação de 30% no IGPM. Ele paga 10 mil em 2023, chega ali em julho de 2024, vem a data base dele e você fala, olha, seu aluguel agora é 13 mil. Ok. Só que você já aceitou na renovatória que seja 10 mil no dia 21 de setembro de 2024. Você já contestou lá atrás, lembra essa ação? Então, na verdade, você estava dizendo para o shopping que ele pediu para manter o aluguel, mas ele pediu, na verdade, para diminuir de 13 para 10. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, o que eu sugiro? No nosso relatório, a gente sempre coloca o aluguel vigente. Se ainda não tiver dada a data do novo contrato, deixa lá, NA, não aplicável. Por quê? Porque você não sabe o aluguel vigente. Aí que tá. Pode ser que tenha a correção até chegar essa data. E aí se o shopping te falar assim, poxa, mas como que eu faço uma contraproposta? Eu falo, olha, estima a inflação e bota um pouquinho mais. Depois a gente faz qualquer coisa, a gente faz um acordo depois na ação. Então, se esse cara paga 10 mil, você está estimando a inflação de 30%, vai dar 13 mil em 21/9 de 2024, que é a data base da sua contraproposta. Você faz de 15 mil. Você fala, olha, eu quero 15 mil em 21/9 de 2024. Que aí você fica seguro. Então isso é muito importante, tá? Agora vamos voltar aqui para o checklist. Foi o que eu falei, está aqui no checklist. Olha, precisa ter. O que você tem que pegar na hora de contestar? Esse contrato é por prazo determinado, é escrito e tem mais de 5 anos? Sim. A exploração do comércio está por no mínimo 3 anos? Sim. O fiador se comprometeu com o contrato? E eu botei ele ainda autorizado pelo cônjuge? Na maioria das vezes no shopping, o casal já é o fiador, tá? Então eles vão assinar juntos. Aí não vai precisar da autorização, é claro. O fiador tem idoneidade financeira? Aqui você tem que ver, ele provou isso? Ele provou o exato cumprimento do contrato? Ele respeitou o prazo decadencial de 1 ano a 6 meses antes do vencimento do contrato? Pediu a renovação por apenas 5 anos, lembrando do STJ, que não pode ser a mais de 5 anos? E aí eu digo, o que a gente deve lembrar para contestar? 1, é claro, pegar a contraproposta com o shopping. 2, defender que ele não pode alterar outras cláusulas contratuais. O que acontece aqui? Tá ali além do prazo, mas é além do valor, tá? O prazo é claro. Tem gente que fala, olha, eu quero renovar meu contrato pelo valor X, certinho, e quero trocar de IGP para IPCA, e quero tirar cláusula de degrau, e quero tirar 13º aluguel. A jurisprudência é bem refratária à possibilidade de alterar outras cláusulas. Eles dizem, renovar um contrato não é modificar um contrato, é apenas renová-lo. O que a gente vê é adequação ao valor de mercado. Aí eu botei por último, pedir o despejo. O que acontece? A lei diz, a gente sempre pede, mesmo que depois você não queira despejar, que caso julgada improcedente a renovatória, o juiz vai decretar o despejo caso tenha sido pedido na contestação. Salvo engano, eu despejo em 30 dias aqui.
Então a gente sempre pede, na forma da lei, o despejo para caso de improcedência da renovatória. A gente tem modelos aqui com todos os tópicos que precisa colocar, mas tem que analisar para saber quais os tópicos usar. Se é o fiador que não comprovou a idoneidade financeira, se é eventualmente aqui uma tentativa de mudar uma cláusula, a gente tem esses tópicos, tá? Então, qualquer dúvida, entrar em contato aí comigo. Abraço, pessoal.